Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Tech Prosa, que é o nosso podcast, onde a gente discute aí temas ligados à tecnologia, à educação, particularmente educação em tecnologia, né? A gente está fazendo mais um episódio aí da segunda temporada. Nessa segunda temporada a gente tem feito um mix aí entre parceiros de empresas que são provedores de tecnologia e também profissionais da educação, discutindo exatamente as novidades que a gente tem, mas sempre trazendo a discussão também para as questões de necessidade de capacitação, de atualização e dos desafios dessa educação, né? Bom, hoje a gente está aqui com o Luiz Leão, né? Leão é do Senai DN, do Diretório Nacional, né? Ou seja, ele está ligado à CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e, portanto, ele tem uma visão abrangente, né? Ele não está focado em um estado ou DR, como se fala dentro do Senai, mas tem uma visão global, tá? O Leão, ele é gerente de tecnologias educacionais, portanto, do Senai no Diretório Nacional. Antes de mais nada, agradeço aí a tua participação, né, o seu tempo de estar aqui com a gente trocando uma ideia. Obrigado, Domingos. Eu que agradeço o convite e queria também deixar aqui um oi para todos que estão nos assistindo e obrigado por essa oportunidade. Espero aí poder atender as expectativas. Opa, certamente atenderá e superará. Bom, vamos lá. A gente, nessa temporada, tem discutido bastante aí das questões de como é que as novas tecnologias têm impactado a necessidade de atualização profissional, né? E acho que você tem uma visão bastante abrangente, porque você está ligado a um contexto bastante amplo, né? Acho que o pessoal que não é do Sistema S, acho que é interessante dizer, o Senai DN não tem escola, né, Leão? Ele, na verdade, trabalha como suporte ou como direcionador de todos os Senais do Brasil todo, né? Então, dá uma abrangência aí da visão que você está tendo nesse termo, em termos de formação nas áreas de tecnologia aí para a indústria, principalmente, né? E, bom, a gente estava conversando aqui inicialmente, aqui no nosso esquenta do podcast, sobre a questão de como que o mundo do trabalho está se transformando, né? Como é que essa transformação no trabalho, no tempo que o Leão tem estudado. Queria que você me falasse um pouquinho, o que você tem descoberto aí nesses estudos? Bom, Domingos, você sabe que esse é um tema que desperta a atenção eu diria, de todos, né? Inclusive nós aqui, né? Porque quando se fala em transformação no mundo do trabalho, né? Nós estamos falando em transformação das carreiras já existentes e de novas carreiras que surgirão com certeza, né? Mas eu acho que eu sempre costumo começar a minha fala dizendo, olha, calma, com certeza teremos trabalho no futuro. Acho que é importante frisar isso, mas é claro que nós temos uma responsabilidade, até como instituição de ensino, né, no caso do Senai, formadora desses futuros profissionais e uma instituição que também apoia os profissionais atuais da indústria, né, a se aperfeiçoar. A gente tem a responsabilidade de mapear esses cenários, entender essas tendências e, de alguma forma, ter uma ação proativa, né, e não ser reativa nesse cenário de transformação, porque, realmente, a transformação tecnológica hoje, e a digital, ela está cada vez mais veloz. Então, isso exige das instituições de ensino essa agilidade também para lidar com esse tema, né? Então, tem estudos do Fórum Econômico Mundial, né, que mesmo com a pandemia, né, ainda é um cenário otimista. Fala-se em uma transformação, alguns usam a palavra perda, né, mas eu gosto de usar a palavra transformação, né, que é uma migração de cerca de 80 milhões de empregos, né, no mundo, alguns dados, mas eles falam da criação, por exemplo, de novos 90 milhões de empregos, né? Então, se você for pensar assim, nós temos aí um saldo ainda positivo, né? É claro que essa transformação, ela tende a afetar mais aquelas tarefas rotineiras, isso é fato, né? Aquilo que é possível, né, se automatizar, com certeza ela tem um risco maior de sofrer os impactos dessa transformação tecnológica. Enquanto aquelas atividades, né, que ainda demandam, né, e demandarão, né, o desenvolvimento cognitivo, sem dúvida elas têm uma maior dificuldade de serem substituídas pela automação, né? Então, é importante saber disso, né? Mas ambas as funções são importantes, né? Mas é importante saber que a automação ela olha dessa forma, né? As atividades, como essas atividades são desenvolvidas e atribuídas, né? E é dessa forma que se estuda, né,
essa substituição, né, ou a implementação dessas tecnologias, né, no mundo do trabalho, né? Legal, muito interessante. Esse processo de transformação, como você comentou, tem a ver com a redução de certas vagas, né, o fechamento de vagas e a abertura de outras tantas, né? Trazendo um dado do outro podcast, que foi até aquele que a gente tratou com o pessoal da OMA sobre robótica, né? Eles trouxeram uma coisa muito interessante que a gente comparou, até para tirar esse mito de que a automação destrói emprego, né? Tem uma boa correlação entre o número de robôs por milhar de funcionário e as taxas de empregabilidade. Na verdade, os países que têm mais robôs são aqueles que têm menor desemprego, na verdade, enquanto os países com maior desemprego são aqueles menos automatizados, né? Bom, nesse sentido, então, a gente vai ter também o surgimento de várias novas profissões, né? Profissões que estão sendo projetadas como profissões do futuro, né? Ou que vão existir ou que já existem, mas estão em crescimento de demanda. Domingos, excelente pergunta. Eu só queria voltar um pouquinho o gancho que você deu, que é muito importante. Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente está na quarta. Então é importante ressaltar, né, que a humanidade sobreviveu a 3 revoluções anteriores, né? E o dado que você comentou sobre o número de robôs industriais, né, dentro da indústria, isso é importantíssimo, né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, as taxas de desemprego, níveis de automação em países como Coreia, Estados Unidos, né, a própria China, e os números deles são muito superiores ao do Brasil, e a taxa de desemprego é baixíssima, né? Na Coreia nós chegamos a 3% e quase 700 robôs por 10 mil trabalhadores, né? Quando você vem para o Brasil, nós temos taxas hoje, né, girando na casa de 10%, a média geral, mas nós temos aí cerca de 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores, né? Aí alguns falam, pô, mas você está comparando Coreia, que é um país de 60 milhões de habitantes, com o Brasil, 220 milhões. Mas quando você olha os Estados Unidos, 300 milhões de habitantes, eles têm 189 robôs, e o Brasil, né, 10, como eu disse, e a taxa de desemprego hoje nos Estados Unidos, na verdade, eles estão em pleno emprego, com dificuldade de contratar mão de obra especializada, né? Então, é só importante ressaltar isso, né? E aí, indo agora para a quarta revolução, né, falando um pouco das profissões de futuro, eu vou dar alguns exemplos que talvez fique mais fácil para pessoas entenderem, que acho que é algo que já está se tornando realidade, né? Quando nós falamos em carros elétricos, né, por exemplo, carros autônomos, então isso vai demandar um novo perfil de um mecânico de manutenção automotiva, né? A gente já passou daquela fase do carburador, né, para injeção eletrônica, isso já houve uma mudança, mas quando se vai para o carro elétrico, é outro conceito de manutenção. É claro que os princípios, né, do funcionamento do veículo são os mesmos, mas existe outras questões de segurança para manusear e dar manutenção, por exemplo, num carro elétrico. Quando você vai num carro autônomo, você, talvez há alguns anos atrás, você jamais imaginaria que um mecânico de manutenção automotiva teria que ter conhecimento em TI, por exemplo, automação, né, para poder fazer a manutenção num carro que hoje ele tem uma inteligência embarcada que vem evoluindo cada vez mais, né? Então, esse é um exemplo, né, de uma transformação de uma profissão. Agora, uma profissão que, na minha visão, por exemplo, e tem várias aplicações na indústria, né, hoje há um crescente número de desenvolvimento de tecidos inteligentes, né? Legal. Então, são tecidos, né, com nanotecnologia, tecidos com sensoriamento, que consegue, por exemplo, com esses sensores, né, conseguir controlar ou pelo menos monitorar a temperatura do teu corpo, teu batimento cardíaco, né? Tem tecidos que conseguem gerar energia e carregar um celular enquanto o seu corpo, né, está trabalhando, né? Então tem muita tecnologia embarcada. Uma que é muito interessante, que eu confesso a você que até assusta os possíveis limites dela, né, é a impressão, né? Hoje nós falamos de impressão 3D, mas hoje você consegue imprimir tecidos, né, que são biocompatíveis, né, com o corpo humano, né? Então você consegue imprimir hoje pele, né, fazer enxerto com essa pele. Você consegue imprimir, às vezes, uma pessoa que sofreu um acidente, né, precisa repor uma parte do ouvido externo, você consegue imprimir. Quem sabe no futuro não vamos estar imprimindo órgãos, né, funcionais aí no corpo, né? É surreal quando se pensa a capacidade hoje e as pesquisas que estão no âmbito da impressão 3D, né? Chega a ser, como eu te disse, até um pouco assustador aí aonde ela pode chegar, né? E sem contar hoje a própria inteligência dos equipamentos que nós utilizamos, né? Todo equipamento que
todo equipamento smart que hoje a gente tem disponível, que pode ser um telefone, pode ser uma geladeira, né, uma máquina de lavar, o que seja, qualquer equipamento, o próprio veículo, né, eles estão captando os dados, né, e se adaptando às necessidades, ou que seja, né, o perfil do próprio usuário. Então isso também é um potencial gigantesco, né? Então a partir daí vão surgir algumas profissões, né? A gente já fala em analista de dados, né? Mas você vai poder talvez ter uma profissão que é um analista de comportamento com base em dados, né? Uma profissão que hoje não existe, né? Então, talvez esse é o grande mistério quando a gente fala do futuro do trabalho. A gente não consegue cravar ainda todas as profissões que vão surgir, né? E aí você se coloca no lugar da escola, né? Como que a escola vai desenvolver as competências para o futuro, se é um futuro não que sabe quais são. Exatamente. Aí, então, por isso que eu costumo dizer aqui para os nossos colegas que às vezes bate um desespero, uma aflição, porque a gente quer acertar, né? A gente faz os nossos estudos prospectivos, mas realmente é difícil cravar todas as tendências que vêm por aí. Tá? Eu acho que essa questão das profissões, né, sempre o pessoal coloca isso, muitas vezes vem umas respostas meio assim, a profissão do futuro é o desenvolvedor de não sei o que, assim, dá quase um CPO do negócio, quase um código de operação, né? E, mas não dá para construir um currículo disso. Mas na indústria 4.0, quando se faz essa questão, sempre contribuindo aí que você está falando, eu acho que tem um conceito interessante quando fala em indústria 4.0, que é das tecnologias habilitadoras, né? Sim. Então, as tecnologias são importantes. O que vai sair daquilo é muito difícil de dizer. Por exemplo, boa parte do pessoal vai nos ver usando o YouTube. O YouTube, se eu não me engano, é de 2008, eu posso estar errado na data, aqui 2007. E naquela época a gente nunca poderia imaginar que, por exemplo, eu assisti a Copa toda, que acabou recentemente de forma frustrante, mas eu assisti a Copa toda pelo YouTube. Né? E muita gente que eu conheci assistiu a Copa toda usando o YouTube como canal e não um canal de broadcast de TV, que era a tecnologia desde os anos 60. Né? E quando o YouTube surgiu, ninguém imaginava o YouTube enquanto YouTube, mas as tecnologias habilitadoras estavam lá, que era vídeo sobre IP, que era comunicação de banda alta, né? Então, eu acho que assim, uma dica para a turma que está olhando para o mercado de trabalho é olhar para quais são as tecnologias promissoras. Porque como é que elas vão virar profissão, a gente não sabe, né? Mas as tecnologias estão aí, né? Não, sem dúvida, Domingos. Um exemplo que eu gostaria de dar na linha que você está trazendo, né? No mundo da web, você tem um volume imensurável de informações, né? Então, uma profissão que já se fala é um especialista em curadoria, né? Ou seja, alguém que vai para a internet, ele faz aquela pesquisa, né, no Google, como nós sempre fazemos, e aí ele faz esse filtro do que é relevante, o que não é tão relevante. Então, isso pode se tornar uma profissão, né? Pensa que interessante, né? E eu acho que isso, olhando para a sala de aula, isso eu acho que é uma reflexão muito importante para os docentes, professores, né? Hoje na internet você encontra aulas memoráveis, assim, né? É impressionante a capacidade que alguns conseguem, né, de estabelecer uma metodologia, estabelecer uma estratégia de ensino e dar aquela aula show, né? Isso está disponível, né? É gratuito para o mundo todo, né? Então o professor ele também tem o papel de curador, de saber reconhecer que aquele determinado conteúdo é uma referência, então ele não precisa talvez reproduzir igual, já que existe uma referência consolidada, né? Ele usar essa referência e ele ser o grande conector, né? Ele ser o grande maestro ali dentro da sala de aula, que vai ajudar, por exemplo, o aluno a desenvolver o seu pensamento crítico, né? Ele é a pessoa que vai provocar as determinadas perguntas e vai fazer com que o aluno reflita, né? Não necessariamente ele precisa hoje produzir o conteúdo, talvez o próprio professor seja o curador, né? Mas ele pode enriquecer o conteúdo. Você perceba que se a gente conseguir trabalhar dessa forma, a gente sempre potencializa o que a gente tem à nossa disposição, né? Isso eu acho que é uma mudança de mindset de paradigma, que os docentes terão que ter. E isso junta com outras questões, que é aprendizado por competência, aprendizado por projeto, onde, na verdade, um pouco de curadoria e um pouco de direcionamento é muito mais importante do que encher um quadro inteiro, né, de Exatamente. texto, que seria talvez uma competência importante para o docente no passado. Sem dúvida.
Então, na verdade, a gente, vamos dizer assim, já, a provocação é que a gente está falando das transformações das profissões enquanto profissões operativas, né? Vamos falar da indústria, do trabalho, mas nós temos a própria transformação da profissão do professor, né? Sem Essa dúvida. também passa por uma reformulação muito grande, né? Muito legal. Uma outra coisa que eu queria te perguntar e aí agora nessa proximidade tua com a CNI, que eu sei que, como Confederação das Indústrias, está muito preocupado em prover, né? Na verdade, todo o trabalho do CNI é isso, né? Prover a indústria mão de obra qualificada para que a indústria possa crescer, a economia do país crescer, e, obviamente, se as pessoas se empregarem na indústria, que vale ressaltar, é o setor da economia que mais bem remunera as pessoas, né? Acho sem dúvida. Sempre importante. A gente está numa época de agro pop, agro é tudo, mas a indústria, elas pagam a média salarial mais alta que os salários, né? Mas o que você enxerga de demanda? Assim, que profissional hoje que a indústria tem demandado e será que a gente está se conseguindo encontrar ou se formar esse profissional nessa velocidade ou não? Como é que você vê isso? Domingos, é uma pergunta bem interessante, porque o que a gente percebe? Naturalmente, o setor de TI, né, tecnologia da informação, ele está em alta, porque há uma corrida, né, do chão de fábrica, vamos dizer assim, da indústria, né, e por que do chão de fábrica? De dar visibilidade ao chão de fábrica, né? Existem dados invisíveis ali, num volume, né, imensurável. Então, a gente tem o desafio de sensoriar todo esse chão de fábrica para dar visibilidade a esses dados e depois aplicar a inteligência, né, com base nesses dados. Então, eu sinto nesse momento uma febre gigantesca aí por profissionais da área de TI. Então, no mundo inteiro, tá? Se você olhar hoje as 10 profissões mais requisitadas ou que o mercado sinaliza um gap de competências, ou seja, não há esses profissionais disponíveis, eu te asseguro que os 10 primeiros hoje aparecem cargos ligados à área de tecnologia de informação, como cibersegurança, analista de dados, big data, inteligência artificial, machine learning. Então, existe sem dúvida, essa prioridade hoje nesse momento, tá? Mas alguns já vêm apontando um arrefecimento, ou seja, essa busca incessante, ela vem se esfriando, tá? Porque as grandes empresas já começaram esse movimento de dar visibilidade, né? É claro que isso não é uma realidade da indústria como um todo. Tem pesquisas da CNI que mostram que das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, ainda poucas empresas aplicam pelo menos 5 delas, só para você ter ideia. Então ainda é um oceano azul ainda, vamos dizer assim, né? Muitas empresas não aplicam nenhuma dessas tecnologias habilitadoras. Então, o próprio Senai tem algumas experiências de apoiar junto com o próprio Sebrae, algumas consultorias, né, para micro e pequenas empresas, com apenas a adoção de pequenos sensores, já apresentar grandes ganhos de produtividade, sabe? Isso mostra, né, o quanto a gente tem a crescer, a explorar. E a produtividade é vamos dizer assim, o alicerce da competitividade, né? Então, a gente precisa de ser mais produtivo. Acho que isso é uma obsessão, eu uso essa palavra, né, da indústria, né, ser produtivo, né? Ela tem isso muito forte, né? Então, em linhas gerais, é isso. A gente tem esse mapeamento, a gente sabe que a difusão dessas tecnologias habilitadoras na indústria ainda está aquém. Se a gente aplicar hoje, Domingos, uma escala, que é a CATEC, que é a Academia Alemã, né, ela foi uma das primeiras a criar uma escala de 1 a 6, né? Alguns usam uma escala de 1 a 5. A maioria das empresas no Brasil, elas estão no máximo nível 3, muitas no 2. Ou seja, a gente ainda não tem empresas no nível 5, né, migrando para o nível 6, ou do 4 para o 5, onde a gente fala dos sistemas cyberfísicos, né, que é o sonho ali, né, das máquinas, né, tomando decisões aí de forma autônoma, né, com base do que elas monitoram no chão de fábrica, né. Isso ainda, eu diria a você que, claro, quem sou eu cravar aqui que nenhuma empresa está nesse nível ainda, mas é raríssimo ainda. Isso no mundo, tá? Eu queria frisar que conversa recente com colegas da Alemanha, eles também disseram que os níveis mais altos, né, da indústria 4.0 não é a realidade, inclusive na Alemanha. Tá? Isso é importante frisar. Interessante, né? Que vamos dizer assim, a origem do conceito é lá, né? É lá. E vai lembrar que esse modelo da CATEC ele é como se fosse meio um modelo de incremental, né?
verdade, você não consegue pular para a última, na verdade, eu preciso de um sistema de inteligência artificial autoadaptável. Beleza, cadê os dados? Exatamente. Não, beleza, para ter os dados, cadê a conectividade? Né? Ele é um processo que a gente poderia até chamar de passar fases, né? Isso, sem dúvida. Isso é muito interessante. O próprio... É interessante que esse levantou um ponto interessante. Eu sempre faço conexões entre esse nosso bate-papo e bate-papos anteriores, né? Um dos bate-papos anteriores foi com o pessoal da BeerMind, que tem soluções de inteligência artificial para a indústria, né? E um pouco da discussão lá foi nesse sentido, foi no sentido de beleza, tem uma solução de IA, e o cara bate na porta, quero minha solução de IA, né? Mas beleza, e aí, cadê os dados? Eu falei, não, tem um CLP lá, CLP não tem nem conexão, né? Então, você tem, na verdade, um ciclo de vários profissionais, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Não existe o profissional da indústria 4.0, né? Você acaba tendo vários perfis, que vai desde um cara de uma automação, vou chamar de mais clássica, no sentido de construção de conectividade de rede, gente de banco de dados, até gente de IA, né? Acho que tem esse perfil. E também eu acho que, trazendo dessa conversa, só para complementar, também não precisa todo mundo ser cientista de dados, né? Eu acho que a BeerMind, na conversa lá com o Diego, ele trouxe isso, né? Ele falou, eu, como fabricante, eu preciso ter cientistas de dados, mas como usuário, eu preciso de usuários que entendam os seus processos, mas entendam o suficiente de dados para poder as coisas conversarem, né? Então, eu acho que também é importante entender que são saberes diversos, né? Exatamente, Domingos. Esse é um ponto. Eu trouxe esse exemplo da área da TI justamente para mostrar essa realidade. Claro, algumas profissões são demandadas. Você deve se lembrar do boom que o Brasil teve na área de telecomunicações. Sim. Então todo mundo... então... E aí houve aquela onda de que era a profissão do futuro, né? Então hoje a área da TI ela está assim. Mas eu posso te assegurar que a gente vai precisar de muitos mecânicos, muitos eletricistas. Isso será fundamental, né? Você imagine hoje para montar uma fábrica, né? Você não pode abrir mão desses profissionais. É claro que eu costumo dizer que a automação ela está sendo testada em níveis que às vezes a gente não consegue nem imaginar, né? Você fala, poxa, hoje existem impressoras de casas, né? Por isso que eu falei da impressão 3D, né? Mas isso que é importante, a gente tem que separar a inovação disruptiva até que ela, de fato, ela se torne uma realidade, né? Porque quando se olha para dentro da indústria, você tem que levar em considerações o retorno, né, do investimento todo que você faz, né? O ganho que você vai ter em cima do uso dessa tecnologia. Então, muitas vezes, algumas dessas tecnologias ainda são inviáveis, mas só para não ficar vago o exemplo, lembra das células, né, fotovoltaicas, né, das placas solares, né? Isso era algo difícil de se imaginar a aquisição de uma placa dessa, mas conforme essa tecnologia ela foi se tornando mais rotineira, hoje veja a quantidade, né? Dizem que o consumo, né, de energia fotovoltaica no Brasil bateu hoje a geração de energia de Itaipu, né? Então você fala, meu Deus, né? Como que chegamos nesse nível? Mas é porque a tecnologia ela ficou mais acessível, né? E isso tende a acontecer. Está se difundindo, né? Exatamente. E demanda um profissional especializado para essa instalação. Com certeza. Eu acho que isso é muito importante, pessoal. E aí eu sempre trago uma questão, né? Que é assim... na verdade, é uma preocupação, né? A escolha profissional das pessoas muitas vezes não leva isso em consideração, né? A gente vê certos cursos que tradicionalmente têm maior número de matriculados, né? E parece que o pessoal não está sentindo esses ventos da mudança, né? A gente acaba tendo algumas áreas que obviamente são importantes, mas na hora que você faz o balanço de oferta e procura de emprego, né? Oferta de formandos e a procura como oferta de vagas, né? Está bem desequilibrado, enquanto outras estão muito desequilibradas. Outras estão o pêndulo ao contrário, né? A balança está pendendo ao contrário, no sentido de que se forma menos do que se demanda, né? Como essas que você falou. Né? Exatamente. E tem muito a ver, talvez, com esse radar aí da oportunidade profissional, porque as escolas sabem as tendências, pelo menos. Não dá para acertar a profissão, mas a gente tem uma boa ideia da tendência, certo? As empresas também sabem qual profissional ela precisa, né? E a grande dúvida é por que o profissional, por que a pessoa na sua decisão vai para lá. Né? O que me leva a uma questão, né? Eu acho que quando a gente fala dessas novas tecnologias, ou mesmo novas profissões, a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho que é a formação, digamos, a partir do zero, né? Ou seja,
formação profissional inicial da pessoa naquelas áreas. E nós temos também um caminho de reciclagem. Eu não gosto muito do termo reciclagem, porque, enfim, né, melhor em inglês aí, o termo reskilling, né? O upskilling. Mas principalmente o reskilling, né? Trazer o cara de uma outra área e trazer ele para cá. Eu entendo que o Senai, aí olhando para a sua experiência de Senai, ele acaba fazendo as duas coisas, com certeza faz, mas você consegue medir, assim, quanto por cento do pessoal que estuda hoje vamos dizer assim, a molecada ali no ensino médio entrando no mercado de trabalho, e quanto por cento é profissional do mercado de trabalho se recapacitando ou recapacitando? Você tem esse número? Domingos, eu não tenho os números, mas eu posso, claro, trazer alguns dados, né, na linha do que você questionou. Primeiro, o que a gente tem observado, né, em conversa com outras instituições aí ao redor do mundo, a educação profissional como um todo, ela está sob pressão, tá? Porque ela está tendo dificuldade de atrair jovens, né? Ela está tendo. Talvez tenha aí uma falha de comunicação muito forte, que a gente precisa entender. No Brasil, houve uma pesquisa recente, né, sobre educação profissional e educação profissional no ensino médio. Cerca de 50% dos jovens desconheciam, tá, que era possível, que é possível hoje, né, você, dentro do ensino médio, escolher a carreira técnica. Então, você perceba. E alguns, 30% ouviu falar, entendeu? Então, cerca de 20% só, vamos dizer, cravou, eu sabia disso. Então, perceba o quanto nós precisamos ainda comunicar o valor, né? E a gente precisa mostrar que a carreira técnica não concorre com a carreira do ensino superior. Eu acho que isso também é algo que a gente precisa debater mais, né? Não é uma escolha, terminei o ensino médio, e agora, né? Vou para o ensino técnico ou vou para a universidade? Não é isso, né? Você pode muito bem ir para o ensino técnico e depois ir para o ensino superior. Eu te garanto... Eu acho que foi o seu caso, né? Foi o meu caso, imagino que tenha sido o seu também, né? Também, não quero falar em causa própria, mas eu posso assegurar que quem fez um curso técnico em mecânica e depois fez uma engenharia mecânica é um engenheiro muito melhor, não tenha dúvida disso. E é interessante, Domingos, que é assim na Europa, né? Quando você olha para a Alemanha, que é um país muito tradicional, né? As principais marcas do mundo são alemãs, né, na área da indústria, área automotiva, eles estão no mundo inteiro, né? É interessante que eu estive recente na China e na China me surpreendeu, né, que a gente tem uma visão, né? O Ocidente passa uma visão, né, em relação a um país asiático como a China, mas quando eu vi lá, eu vi muitos carros alemães. Então, os chineses ricos, na verdade, só tem carro alemão. Né? Só anda de Audi. Só anda de Audi, né? BMW. Então, percebam, né? Volkswagen tinha muito. Então, é interessante isso, né? Então, é importante para nós aí entender o valor da carreira técnica, né? Então, na Alemanha, 50% dos jovens seguem a carreira técnica, depois parte deles vão para o ensino superior. Tem países como a Finlândia, eu falo que é assustador o número, né? 70% dos jovens fazem 70% faz. E no Brasil, ano passado, nós chegamos a 9%. A 9%. E aí, o que é interessante, né? E o que é interessante, dentro desse 9%, se a gente for explodir ele, a menor parte é em cursos técnicos voltados para a indústria. A gente tem muito técnico sendo formado em administração, gestão, enfermagem, segurança. Né? Segurança, e muitas vezes isso não está alinhado com a demanda da indústria, entendeu? E aí, o mesmo ocorre já hoje, esse movimento no ensino superior, né? O ensino superior no Brasil explodiu, né? E aí, muitas vezes a pessoa se forma, mas não há esse alinhamento com a demanda, e aí ele não consegue emprego, e aí fica uma frustração, uma né? frustração De que não valeu a pena, né? Ele estudou, mas não valeu a pena. Mas não é esse o problema. Estudar é fundamental. Acho que vale a pena reforçar esse dado, né? Em termos dos profissionais voltados para a área de ciência e tecnologia, no ensino superior, no curso técnico, você está trazendo essa mesma informação, mas no ensino superior a gente tem um percentual pequeno em relação aos outros países, né? Então, quando você olha os outros países lá, a gente tem, sei lá, pelo menos 1/3 do pessoal vai para a área de ciência. Não precisa ser todo mundo, né? Precisamos de advogado, precisamos de psicólogo, né? Mas 1/3, pelo menos, do pessoal vai para as carreiras de ciência e tecnologia. E no Brasil esse percentual é muito menor, provavelmente próximo da metade. Eu acho que no caso da formação técnica deve ser parecido. Isso, perfeitamente. Por isso que o Senai recentemente
ampliou o seu investimento no ensino superior, então nós vamos investir fortemente em novas engenharias, né? Quando eu falo novas, né, na verdade, é um novo currículo para o perfil de engenheiro alinhado a esse futuro, né, alinhado a essas demandas que a indústria vem nos sinalizando. Então nós estamos fazendo esses ajustes de currículo para ter uma engenharia mais alinhada ao que o mercado de trabalho precisa. E por que eu falo isso, Domingos? Eu vou te dar um dado que eu fiquei assim impressionado, né? A Coreia do Sul, ela fez uma análise de quanto custa, né, para a pessoa, isso nos padrões coreanos, né, para formar um engenheiro. Então, só para você ter ideia, um curso de 5, 6 anos de engenharia na Coreia, numa escola privada, a família investe cerca de $150 mil, isso para os padrões coreanos. E aí eles monitoraram esse jovem depois no mercado de trabalho. E aí que vem o dado assustador. A empresa investe outros $80 mil para readequar o perfil desse jovem à necessidade que ela possui. Então perceba o desalinhamento, né? Eles usam a palavra em inglês mismatch, né? Que é um descompasso, um desalinhamento entre o que a universidade forma e o que a indústria precisa, né? Então olha como às vezes uma falta de alinhamento, comunicação gera um prejuízo, tá? Porque é um reinvestimento que a indústria vai ter que fazer, né? Então a Coreia hoje ela está se aproximando, né? O Senai tem os seus comitês de indústrias, né? A gente reúne, conversa com as indústrias, é da nossa rotina. É claro que o Brasil é um país gigantesco, né? O Senai considera aí 39 áreas tecnológicas que atendem os 28 setores industriais do país, né? A gente cria alguns currículos nacionais, esses currículos sempre são criados em parcerias com empresas, mas é claro que muitas vezes a gente não consegue atender a expectativa de 100% das empresas, né? Isso eu estou falando da formação inicial, ou seja, né, aquela pessoa que está procurando, né, aprender uma profissão. E aí, hoje, o grande desafio que você comentou no início da sua pergunta, né, é que, de fato, a gente já vem observando uma migração de determinados setores, por exemplo, serviços, buscando a indústria, justamente atrás de melhores salários, melhores oportunidades de emprego. Então aí é um processo de requalificação, né? A pessoa, ou eu poderia até chamar de formação inicial, né? Porque na verdade eu vou aprender uma nova profissão. Nova base, né? Uma nova base, uma uma nova profissão. E aí é claro também que o que se vem observando muito é profissionais, né? Que já têm aí, são engenheiros, né? Já têm vários anos de experiências, estão voltando a estudar, né, a buscar, mas não, eles não se sentem acolhidos, muitas vezes, no que as escolas tradicionais oferecem, naquele currículo padrão. Porque muitas vezes ele só está interessado em parte do que há dentro do currículo, né? E aí a gente tem uma dificuldade hoje de fazer um reconhecimento de saberes, né? Aproveitamento de experiências, né? Permitir que a pessoa estude aquilo que de fato ela precisa para incorporar rapidamente no currículo. E aí, Domingos, todo esse cenário, né, que eu tentei desenhar aqui justifica o porquê houve a explosão das edtechs hoje, né? Porque as edtechs elas estão muito alinhadas a atender essa formação sob demanda. Então eles estão investindo fortemente no que nós chamamos hoje de microcursos, minicursos, microcredenciais, porque muitas vezes quem já tem experiência, muitas vezes ele não quer um diploma de uma pós-graduação em projetos, ele quer estudar o método ágil, né, que se fala tanto hoje. Então ele não quer passar um currículo de 360 horas para estudar uma disciplina específica que trata de método ágil. Então ele prefere muitas vezes se matricular numa edtech e estudar só método ágil, entendeu? E sai com aquele micro certificado, que para ele talvez o certificado não é nem o tão crítico nesse momento, mas o conhecimento, né, da ferramenta... A aplicabilidade é quase direta. Isso, né? Aí ele aplica isso direto no dia a dia do trabalho, entendeu? Então, isso é um choque para as instituições, e eu coloco o Senai nesse grupo de instituições tradicionais, e por causa disso a gente está se reinventando, a gente está já criou, né, o Senai Mais Digital, né, e dentro do Senai Mais Digital, uma das nossas edtechs é o Senai Play, tá, que visa oferecer mini cursos e micro credenciais para profissionais que buscam se aperfeiçoar e buscam uma formação rápida, né, e personalizada, né? Então a gente está aprendendo com esse mercado de edtechs também e tentando
criar um Senai digital que seja flexível, né, ao ponto de permitir que a pessoa personalize e monte o seu curso, né? Isso é muito disruptivo, mas a gente sonha com isso todos os dias. Interessante. Não, isso é verdade. Eu acho que a gente está num momento assim bastante inflexão na educação, né? E aí, assim, como você, a gente acompanha muito nessas discussões da quarta revolução industrial e como é que essa revolução está transformando a indústria, mas eu acho que a educação está passando por um processo de transformação bem surpreendente. Várias coisas que você comentou, acho que duas coisas para complementar, que eu acho interessante, assim, a gente já começa, o pessoal começa a entender aquele conceito de lifelong learning, né, o aprendizado ao longo da vida, a educação continuada, né. Eu acho que faltou só a galera entender que, na verdade, ele podia começar no curso técnico, né. Isso Exatamente. pode seguir para a faculdade, vai seguir para a pós-graduação, e por aí vai, e outros aprendizados no meio da vida que vão ter, né. E um outro ponto também, né, fazendo uma conexão com o episódio imediatamente anterior a esse, eu conversei lá com o Thiago Leite, lá de São Caetano, né, que é coordenador dos cursos de graduação e pós-graduação lá da unidade, voltado para a Indústria 4.0, que também tem uma proposta bem legal lá, os cursos que ele tem. E tem essa pegada ensino superior que eu estou vendo que está crescendo dentro do Senai, né? Eu acho que aí novamente, volta naquilo que você falou, né? Muita gente desconhece e muita gente talvez conheça os Senais apenas por formação técnica, né? Quando, na verdade, eu estou vendo essa oferta superior crescendo. Você consegue apontar, assim, qual é... Por que o Senai tem investido nesse crescimento da oferta de ensino superior? Como é que essa decisão surgiu? Ou ela é uma questão de DRs e aí cada um pensa do jeito? Essa decisão, Domingos, acho que responde ao que você trouxe, né? No Brasil, essa área de ciências exatas, né? Não há um balanceamento entre a área de humanas, né? A área, por exemplo, seja biológicas, a área de ciências exatas, né? O Senai pensou, de fato, em investir fortemente no ensino superior, pensando em criar cursos nível superior para a indústria, para que a gente possa, de fato, ter engenheiros, né? Por exemplo, né, voltado para essa área, atender essa área da indústria, né? Então a gente entende que há sim um gap de engenheiros para atender a essas demandas da indústria, né? Então hoje nós estamos investindo em engenharias, né, que são aí ligadas à área de TI, né? Então você tem sim o cientista de dados, mas você tem o engenheiro mecânico, você tem o engenheiro de produção, você tem o engenheiro que seja civil, de telecomunicações, você tem todas essas engenharias, mas nós estamos tentando adaptar os currículos de fato, a essa engenharia industrial, se eu posso dizer assim, né? Algo que, de fato, está alinhado com esse gap, né? Essa demanda que a indústria tem. Então, por isso, nós entendemos que tínhamos que investir fortemente em cursos superiores voltados para a indústria, para ajudar a indústria nesse desafio que ela está lidando, né, e é um desafio sem volta, né, da transformação digital e tecnológica, né, então nós precisamos formar esses especialistas, né, então o Senai, em função disso, está investindo fortemente nessa frente. Não, legal, acho que isso é uma transformação que a gente está vendo aí, junto com outros que a gente comentou, que vai ser bem interessante. Muito bom. Eu acredito que a gente está caminhando aqui para os nossos minutos finais aqui da nossa conversa, tá bem interessante. Eu queria abrir um espaço aqui para você fazer suas colocações finais, né? Talvez fazer um apanhado geral, ou talvez até entrar num tema que conecta, mas que a gente não entrou aqui por falta de oportunidade. Então, deixo aberto para você fazer suas colocações finais. Não, perfeito, Domingos. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, é sempre bom falar desse trabalho. A CNI, o Senai, tem uma visão otimista, sim, em relação a essa quarta revolução industrial. Nós não vemos ela como uma ameaça aos empregos, né? Pelo contrário, a gente enxerga isso como uma oportunidade de fortalecer determinados setores no país. A gente tem a possibilidade de resgatar determinados setores que no Brasil, infelizmente, por essa baixa competitividade, acabou sendo migrado, né, para outros países, né? Então, eu acho que a quarta revolução industrial dá a possibilidade da gente fazer esses investimentos. É claro que por trás desse processo como todo, Domingos, existe uma responsabilidade muito grande, sabe? Aí é uma responsabilidade do país, aí falando do governo federal, de todas as esferas, né? Governos estaduais, municipais, instituições de ensino, né? Todos os influenciadores, né? Pessoas que estão ligadas às próprias indústrias, com certeza, ela tem um papel fundamental, que existe aí um desafio de que
a gente interprete essa transformação e se prepare para enfrentá-la, né? A gente não pode simplesmente, olha, vou investir em tecnologia, vou dispensar, né, essa massa de trabalhadores. Não, existe uma responsabilidade social muito grande. A gente sabe que essa transformação ela está acontecendo e ela vai ser mais incisiva nos próximos anos. Então a gente tem tempo para formar as pessoas. É o exemplo que você deu. A gente tem tempo para requalificar pessoas. A gente tem tempo para aperfeiçoar pessoas e a gente tem tempo para formar novos profissionais para as novas profissões. Então, claro, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma política industrial clara que tenha como um dos pilares a capacitação, a formação de pessoas. Se a gente fizer isso de forma responsável, vai acontecer o que aconteceu e é realidade já em países como a gente citou aqui, Coreia, Estados Unidos, Japão, que tem um alto nível de automação assustador, e eles conseguem ter pleno emprego. Então, eu acho que esse é o grande exemplo que a gente precisa tomar do mundo e trazer isso para dentro. É uma oportunidade de fortalecer a indústria, de ampliar a atuação da indústria, talvez de inverter esse processo de desindustrialização, que muitos especialistas dizem, né? A gente pode, com a indústria 4.0, reverter, né, e ter uma onda positiva, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, que eu creio que ela seja da própria Federação Internacional de Robótica, né, que eles dizem que se a gente consegue, por exemplo, saber fazer o bom uso dessa tecnologia, com certeza a gente vai ser mais produtivo. Se a gente for mais produtivo, você consegue, com certeza, baratear o custo do teu produto. Se você tem um custo menor, você é mais competitivo, provavelmente você vai vender mais. Se você vender mais, você vai ampliar a tua produção. E se você ampliar a tua produção, você vai precisar de pessoas. Então, esse é um círculo virtuoso. Então, por que não acreditar nisso, né? Por que, ao invés de acreditar nisso, a gente se fechar, enxergar a tecnologia como inimiga? Não, a tecnologia faz parte da nossa vida. Basta olhar no celular de cada um de nós. E ela não pediu passagem, né? Em algum momento você foi consultado, né? De quais aplicativos você tem que ter no seu celular, é quase intuitivo, né? Você instala aplicativo, desinstala, você busca aquilo que facilita e simplifica seu dia, te traz comodidade. Então a tecnologia, ela é uma aliada nossa, ela traz benefícios sim. Mas é como eu disse, nós temos responsabilidade, e instituições como o Senai, todas as instituições de ensino, empresas como vocês, outras empresas, né, governos, né, por isso que eu disse, de criar um planejamento, de criar uma política que a gente, de fato, tenha essa transformação tecnológica e digital como aliada, e não deixar ela atropelar, né, passar por cima de nós como um rolo compressor, e aí a gente com certeza só vai agravar os problemas sociais que a gente já tem hoje, entendeu? Então, acho que esse é um ponto, sabe, Domingos? Ainda há tempo da gente se planejar, ainda há tempo da gente transformar essa indústria 4.0 como uma grande oportunidade para nós, né? Como uma grande oportunidade de geração de empregos de qualidade, né? Que as pessoas terão aí oportunidades, né? Terão aí a valorização do seu bem-estar. Então, acho que a gente precisa, sabe? Isso que eu falo, é um imperativo moral. A gente tem o dever de considerar isso e não deixar isso passar nos nossos olhos e nada fazer. Perfeito, perfeito. Irretocáveis suas considerações. Não tem nem que considerar sobre as suas considerações, concordem totalmente. Acho que tem uma janela de oportunidade aí que tem que ser bem aproveitada, né? E eu acho que passa por todo mundo, inclusive para poder chegar nas famílias, né? Eu acho que a grande questão, apesar de a gente falar da requalificação e tudo mais, mas eu acho que tudo começa muito cedo na família, do ponto de vista de um direcionamento, ou mesmo não do direcionamento, talvez tenha um termo pesado, mas ter uma provocação das possibilidades de carreira, né? Para que orientação, possa saber, uma provocação. Né? Exatamente. Para despertar para essas oportunidades aí, né? Mas concordo contigo, tem muita oportunidade, tem bastante coisa para fazer, e quem embarcar nessa jornada, com certeza vai ter um futuro muito interessante. E os desafios são grandes, né? Eu acho que muito do pessoal que vai nos ouvir, ou nos ver, se for no YouTube, são profissionais que já estão envolvidos na área de educação, né? Então sabe aí que os desafios são grandes também. Por outro lado, também
são também grandes oportunidades, né, dessa transformação toda do universo aí. É só pensar, por exemplo, se eu expando a oferta de curso superior, também expando as oportunidades para professores de ensino superior, né, isso tudo esquenta também esse mercado na área de educação. Bom, Leão, maravilha, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado aí por compartilhar com a gente essa tua visão, que eu sei que ela é bem ampla, né, dada a sua atuação, ela enxerga, todo o Brasil enxerga para fora dele, então muito obrigado por compartilhar conosco essas suas visões. Agradeço novamente seu tempo e é isso aí. Pessoal que nos ouve, até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.